Chegou o momento de nós ouvirmos a última palavra dessa campanha. Eu quero convidar você a pegar o seu esboço. Essa caneta que está aí hoje, você vai poder levar para sua casa. Já começa ganhando um presente aí, ó. É só a de hoje, tá bom? Ali das celebrações, nada disso, tá? Senão não dá, Mas a de hoje você vai levar para sua casa. E aí nós temos, sem dúvida, uma das mensagens que ficou marcada durante toda a nossa campanha: ninguém pode viver sozinho. Muito bem, com a sua Bíblia na mão, com o seu esboço, para que você possa acompanhar a nossa mensagem, eu quero, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós vimos aqui. Já foram 40 dias, essa é a 8ª mensagem dessa campanha. Começamos com a mensagem que a gente chamou de a número 0. Era ainda uma preparação para aquilo que nós viveríamos durante 40 dias. Nós estávamos reunidos ali e a nossa expectativa era grande. Tivemos a nossa pré-campanha com aquela linda ministração das meninas, onde elas prepararam a mesa, ali no nosso púlpito, na igreja, no nosso prédio. A mesa foi preparada e ela continuou, e ela permaneceu pronta. Símbolo realmente daquilo que nós vimos. Símbolo da comunhão, símbolo da comunidade. Essa foi a grande chamada durante toda a nossa campanha. No sermão da pré-série, nós vimos que nós precisávamos realmente estar dispostos a subir a montanha. Fomos desafiados a sair realmente do comodismo, a deixar a nossa zona de conforto e a subir a montanha. Fomos avisados que seria realmente um grande desafio. Estávamos nos preparando para não ficar no meio do caminho, para não desistir no meio. E fomos lembrados que se chegássemos lá no topo, lá em cima, se nós tivéssemos ali o nosso encontro que Deus prometeu que realmente teria conosco, ao descer, nossas vidas seriam transformadas. Nossas vidas nunca mais seria a mesma coisa. Essa foi a nossa mensagem número 0. Veja, no sermão número 1, a primeira mensagem propriamente dita da campanha, nós vimos que viver juntos é melhor. Nós aprendemos na primeira mensagem que ninguém pode viver sozinho. Nós fomos ali ministrados o porquê da comunidade. Veja, viver juntos, porque nós precisamos fisicamente um do outro. Temos necessidades. E se não temos, podemos ter. Não apenas fisicamente, mas viver em comunidade é bom também emocionalmente. É no meio da comunidade que nós aprendemos a sorrir e também aprendemos a importância de estarmos juntos quando choramos. Fisicamente, emocionalmente, e nós precisamos também estar juntos espiritualmente. Somos abençoados espiritualmente. Precisamos uns dos outros. Na segunda mensagem, pastor Palma nos ministrou a respeito do tema alcançar outros juntos é melhor. Veja, nós aprendemos com essa mensagem que com Cristo nós fomos chamados
para construir pontes e não levantar muros. Nós precisamos, e quando estamos juntos, precisamos estar juntos, e quando estamos, somos fortes, somos bons construtores de pontes. Por quê? Porque se nós chegamos do lado de cá, é porque alguém um dia fez essa ponte para nós. Não somos uma igreja com as portas fechadas. Não podemos ser uma comunidade onde estamos contentes com aquilo que a gente tem. Existem pessoas que estão do lado de lá. E a Igreja de Jesus foi chamada para fazer essa ponte, para trazê-los para perto, para ajudar essas pessoas a ter esse encontro transformador com Jesus. Na mensagem número 3, ministramos a palavra comungar juntos é melhor. Foi a mensagem da comunhão. Nós vimos o que destrói os relacionamentos. Nós vimos que há dentro de cada um de nós um vazio. A palavra chama de a vanglória. E por causa desse vazio, todos nós somos levados muitas vezes para o orgulho ou para a inveja. E são os dois caminhos que realmente são caminhos que destroem relacionamentos. Nós fomos ministrados a como combater isso, a como vencer isso. Nós aprendemos, sem dúvida, muito nessa mensagem. Na mensagem número 4, nós vimos o pastor Juan ministrando a respeito do crescer juntos. Quando crescemos juntos, sem dúvida, isso é melhor. Nós vimos que para crescer, nós precisamos de responsabilidades. Todos nós precisamos assumir essas responsabilidades diante da edificação do corpo de Cristo. Não precisamos e não devemos agir mais como crianças, muitas vezes levadas a desejos egoístas, a pensamentos pequenos, sem uma visão clara do mundo e da necessidade realmente de fazer algo por ele. Foi uma mensagem, sem dúvida, muito edificante. O sermão número 5, servir juntos é melhor. Ah, que palavra! Talvez, pelo menos para mim, a maior, talvez, palavra, a palavra que mais ministrou o meu coração. Todos nós que fazemos parte da família de Deus, recebemos do nosso Pai dons, recebemos talentos, e o nosso Deus nos deu esses dons para servirmos uns aos outros para a glória de Deus. Sem dúvida, veja, a mensagem do serviço foi talvez uma das grandes mensagens, para mim a melhor. Fomos ministrados, aprendemos que para servir, precisamos servir não com amor, mas em amor. Ficou marcado, sem dúvida, essa grande chamada. E no último domingo, o último sermão, nós aprendemos que adorar juntos é melhor. E ali a gente viu que adoração não é uma música, adoração não é uma parte do culto, adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida, é o nosso dia a dia. E o nosso estilo de vida depende do que está no centro do nosso coração. Você adora aquilo que está no centro do seu coração. Somente quando Deus está no centro, somente quando Deus ocupa o trono do nosso coração, é que o nosso estilo de vida vai estar equilibrado, organizado. E estando o nosso estilo de vida assim, a nossa adoração será verdadeira e Deus se alegrará e sorrirá para nós. Hoje vamos para a mensagem de encerramento e o tema que eu trouxe é Vivendo em Comunidade.
Eu quero ler o texto, o principal texto de toda a campanha 40 dias de comunidade. Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47. Eu peço que nesse momento você dedique toda a sua atenção para aquilo que você vai ouvir, porque nós vamos fechar hoje uma sequência de palavras que foram realmente palavras especiais de Deus para a vida da igreja. A palavra diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você pode dizer graças a Deus? Feche os seus olhos, por favor. Veja, eu sei que se o Espírito Santo não ministrar o seu coração, não vai ser as nossas palavras que vão fazer isso. Vamos orar porque nós precisamos. Eu preciso, nós precisamos, você precisa também do Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tem feito a nós. Nesse momento, ó Deus, pedimos, fale com cada um de nós, fale com a tua igreja, com cada vida aqui presente, ó Deus. Que seja realmente uma palavra que venha dos céus para o nosso coração. Eu peço a Deus, ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Veja, particularmente eu amo essa palavra. Atos capítulo 2, sem dúvida é para mim o capítulo mais extraordinário desse livro, o livro dos Atos dos Apóstolos. É o mais extraordinário. O que é que nós temos aqui nesse texto? Quando nós olhamos essa passagem, e nós fizemos isso durante muitas vezes nesses 40 dias, o que é que nós vemos aqui? Veja, uma comunidade, a primeira comunidade cristã. Eu vejo nesse texto um retrato do coração de Jesus. Talvez, se nós pedíssemos para Jesus escrever o que ele esperaria da igreja, nós temos aqui o resumo daquilo que ele nos diria. Não é por acaso que essa palavra está nas Sagradas Escrituras. Se nós pedíssemos, talvez, para que Deus pintasse um quadro da igreja, o que ele pensa, o que ele acha da igreja, como é que ele vê a igreja, a sua comunidade. Esse era, ao meu ver, o retrato que nós veríamos nesse quadro. Nós temos aqui uma visão muito clara daquilo que Deus espera que nós vivamos. E eu digo nós, eu não digo apenas da igreja propriamente dita, mas eu digo das comunidades, a sua família, você, sua esposa,
vocês e os seus filhos, sua casa. A igreja, sim, eu vejo isso. Deus espera que a gente viva isso. O desejo de Deus, e nós vimos desde o início lá da criação, nunca foi que a gente vivesse de forma isolada. Quando Deus fez o homem, a imagem, a sua semelhança, ele já fez, veja, a semelhança da Trindade, a comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele colocou no DNA, na genética do ser humano, a necessidade, a importância de vivermos juntos. A primeira comunidade, a família, e a partir da família, a igreja. Veja, algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem. Antes de entrarmos nos pontos, algo me chama a atenção, pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, ao olhar para esse texto, eu encontro uma comunidade unida. Isso me chama a atenção. A unidade desses irmãos. Eles estavam recentemente se ajuntando. Eles não eram já conhecidos de longa data. Não eram pessoas que já tinham um convívio. Não. Eles se juntam e percebem de uma forma incrível, eles se juntam e eles fazem isso de uma forma que até então nunca se havia visto antes. Uma unidade perfeita. Uma outra coisa que me chama a atenção ao olhar para essa passagem é aquilo que eu chamo de vínculos familiares. Veja, essas pessoas, elas não apenas estavam juntas ou se juntaram, não. Elas fizeram e elas fazem consigo, uma com a outra, uma aliança. E é uma aliança, ao meu ver, familiar. Agora ele é meu irmão. Agora era minha irmã. Agora nós sentamos na mesa. Agora nós somos irmãos. Esse vínculo familiar me chama muita atenção. Eles estão agora não preocupados em construir um prédio. Eles não estão preocupados em construir uma grande, uma alta e uma sublime edificação. A preocupação deles é o relacionamento. Eles não se preocupam em um auditório. Eles se preocupam com uma mesa. Eles sentam na mesa juntos. Esse vínculo é, sem dúvida, inspirador. Eu olho e eu vejo que incrível, que maravilha. Isso não havia até então acontecido, não dessa maneira. A unidade, esse vínculo. Mas uma terceira coisa ainda, dentre tantas, eu imagino, mas a influência dessa comunidade. Isso é, sem dúvida, notado, não apenas aqui em Atos 2, mas durante todos os capítulos de Atos. Esses irmãos, a maioria deles, pessoas que não tinham poder aquisitivo, a maioria dessas pessoas não tinham, veja, não tinham um nome importante, não tinham um diploma importante. Mas esses irmãos, eles se juntam e eles começam, veja, esse movimento, e esse movimento cresce, e esse movimento começa a influenciar, a impactar poderosamente toda uma geração, um tempo. Inaugurou-se um tempo diferente.
levantou-se aqui, e aqui é eu diria, a nascente da igreja, levantou-se aqui uma comunidade que se tornou imparável. Imparável. Atos 2, Atos 3, 4, 5 anos, mais de 2000 anos, a influência dessa comunidade chegou um dia na cidade de Astorga, chegou um dia na sua casa, na minha casa, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Conseguem entender? Conseguem perceber? Que influência! Uma comunidade imparável. Essas três coisas me chamam a atenção. Eu imagino que nós temos aqui um retrato daquilo que Deus espera de nós. É um propósito de Deus para as nossas vidas. Eu imagino que esses 3 pontos é o que Deus espera de você. Veja, o que o Senhor espera de nós, que a gente viva em unidade. O que Deus espera de nós, que os nossos vínculos sejam vínculos fraternos, como uma família. E que a nossa presença nessa cidade possa influenciar, e possa impactar, e possa transformar vidas para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós. Muito bem. Mas para isso, sem dúvida, nós precisamos e temos nossas responsabilidades. Para isso nós precisamos saber de algumas coisas. E nós queremos compartilhar o primeiro ponto com você. E é aqui que a gente percebe, primeira coisa, em relação a essa comunidade, a nossa vida como comunidade. Em primeiro lugar, é que uma comunidade unida, ela não é encontrada, ela é construída. Não tem como essa comunidade ser encontrada de qualquer jeito. Ela é construída pouco a pouco, ela é construída passo a passo. Você não vai sair de repente num dia e tropeçar e cair dentro de uma comunidade que já está pronta, uma comunidade que é perfeita. Tem como a gente encontrar uma comunidade assim? Porque a vida em comunidade é sobre isso, é sobre a unidade. E a unidade, ela não vem pronta. A unidade não é algo que você encontra do dia para a noite. A unidade é algo que vem sendo, pouco a pouco, construído. A nossa vida em comunidade, ela precisa de unidade, mas essa unidade, ela é construída, e ela é construída por quem? Ela é construída por nós. A unidade é construída por cada um de nós, e é aqui que a gente precisa começar a olhar para a nossa vida, para o nosso modo de viver, com o nosso comportamento, e perceber se nós somos uma comunidade que vive em unidade, e essa unidade com a necessidade de ser gerada nesse processo. Eu olho para a minha vida, eu observo meu comportamento e eu percebo se nesse processo de formar a unidade eu estou construindo pontes ou eu estou construindo muros. É aqui que eu preciso olhar para a minha vida e ver onde é que eu estou me encaixando nessa história. Se eu estou facilitando a unidade ou se eu estou dificultando a unidade da comunidade de fé, da nossa vida como igreja. Meus irmãos, olha o exemplo dessa primeira comunidade. No texto que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A ênfase desse texto, no esforço dessa primeira comunidade de fé, é maravilhosa. Porque você percebe que nesse caso aqui, não é uma força externa, não é algo extraordinário,
e aquelas coisas que a gente espera que aconteça, sabe aqueles Mega Power Plus Master milagres que a gente acha que tem que acontecer na nossa vida? Não, é um esforço diário de todo mundo. Mantinham-se unidos. Mantinham-se unidos. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, é lutar pela unidade. É lutar para que a nossa comunidade, para que o corpo de Cristo, para que a igreja tenha essa unidade. É uma luta nossa, é uma luta diária, é um esforço de cada um de nós. A Bíblia não está dizendo que eles concordavam em tudo, a Bíblia diz que eles mantinham-se unidos. Por quê? A gente vai perceber, mediante a essa primeira comunidade de fé que a gente vê na Bíblia, que a concordância, ela é diferente da unidade, a unidade é diferente da concordância, não é a mesma coisa. A concordância é o pensar igual. A concordância é ter a mesma opinião. A concordância é você encontrar as pessoas com os mesmos gostos, com a mesma forma de enxergar a vida, com a mesma cosmovisão, e aí você fala, eu concordo com você nisso, e a pessoa concorda com você também, e está tudo bem, isso é concordância. Mas a unidade é você permanecer junto, mesmo quando você pensa diferente. A unidade é você permanecer junto, mesmo quando a outra pessoa pensa diferente de você. A unidade é você conseguir permanecer junto, mesmo quando os gostos são diferentes. Você gosta de usar a camisa preta, o outro gosta de usar a camisa floral, aleluia. Unidade. Não é sempre concordância, mas é unidade. E a gente precisa aprender a viver assim, porque a unidade, irmão, é você aprender a estar junto para atingir um objetivo em comum. Embora nesse processo todo existam discordâncias. Sabe, irmãos, aqueles primeiros irmãos ali, onde a história deles está registrada no livro de Atos, o que eles fizeram foi maravilhoso. O que eles fizeram foi causar uma revolução no mundo por causa da unidade. Embora existissem ali discordâncias. E como é que eles fizeram isso? Eles não fizeram isso fundando um clube. Eles não fizeram isso fundando uma fraternidade onde todo mundo tinha que se encaixar perfeitamente àquilo que eram as regras. Não, eles fizeram isso abraçando juntos uma cruz. Eles olharam para um objetivo e abraçaram essa cruz, e essa é a verdadeira marca da igreja de Jesus. São homens e mulheres que andam abraçados com a cruz de Cristo. São pessoas que não desistem da cruz por causa das discordâncias, por causa das discrepâncias. Apesar das discordâncias, nós continuamos unidos num único coração e num único propósito. Louvado seja Deus. E a igreja, irmão? A igreja é uma bênção, né? E a gente vai encontrar as mais variadas pessoas na igreja. E é aqui que a gente descobre que a igreja não é a música que eu gosto de cantar ou que eu gosto de ouvir. Aqui a gente descobre que a igreja não é o pastor que eu gosto de ouvir pregar. E para sua surpresa aí, pronto, está resolvido. Quem é que você gosta? Todo mundo, então está todo mundo junto. A música que canta, o pastor que prega, a comunidade é aquela que permanece fiel e unida, mesmo quando o seu irmão te irrita profundamente. Tem gente que te irrita? Tem gente que te irrita, mas você permanece abraçado com ele e fala, irmão, você me irrita, mas eu te amo e a gente vai continuar junto em nome de Jesus. Nada vai me fazer largar da sua mão. Que a gente não escolhe. Você sabe, família é o máximo, não é? Talvez você já pensou assim, aquele almoção, sabe? Eu gosto de almoço de domingo, com a família reunida, é uma bênção. De vez em quando você olha para a família e você fala, Deus, é certeza que eu nasci no lugar errado. Eu não me encaixo aqui, olha esse povo, meu Deus.
A gente não escolhe a família biológica que a gente vai nascer. E da mesma maneira, nós não escolhemos os irmãos que Deus vai colocar na nossa vida ao longo do caminho. A gente não escolhe as pessoas que Deus vai colocar ao nosso lado na vida como igreja. A gente não escolhe as pessoas que estarão junto com a gente nessa caminhada, mas a unidade da igreja não depende da afinidade. A unidade da igreja depende de propósito. Diga para essa pessoa que está do seu lado, fala, é sobre propósito. É sobre propósito. Propósito. E quando você olha para a história da igreja e para a cruz de Cristo, você vê que a cruz de Cristo nos deu um propósito. Pastor John Stott, pastor anglicano, ele diz o seguinte: o amor cristão é a determinação de buscar o bem do outro, mesmo quando não gostamos dele. É a determinação. Eu posso não concordar com você em tudo. Eu posso ter as minhas discordâncias e às vezes até discordâncias acirradas com você, mas eu estou determinado em buscar o seu bem, porque eu estou unido com você no propósito da cruz de Cristo. A gente é uma comunidade que vive unida pela cruz, irmão. E aí a gente vai vendo que isso é ser igreja. E a gente vai caminhando juntos, e a gente vai aprendendo a viver como igreja. E viver como igreja é viver assim. Olha que benção. Mesmo conhecendo as suas falhas, alguém decide partir o pão com você e estar em comunhão com você. Mesmo conhecendo as suas falhas, alguém decide orar com você. Mesmo conhecendo as suas falhas, alguém decide rir com você, chorar com você, te abraçar nos momentos difíceis, alguém decide servir você. Isso é ser igreja. E aí a gente percebe que a cruz é o que mantém a minha vida unida à vida do meu irmão. E é por isso que nós nos chamamos irmãos. Porque a cruz nos deu um propósito e nos ensinou a vivermos aliançados. Olha o que diz a palavra. Em Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É isso aqui que Deus espera da gente. É isso aqui que Deus espera de uma comunidade de fé. É isso aqui que Deus espera de uma igreja que proclama o seu nome. É isso aqui que Deus espera de um povo que proclama o seu nome pelas ruas de Astorga. É isso aqui que Deus espera de você como igreja, vivendo lá no seu trabalho, no seu bairro, na sua rua, no meio da sua família. É isso que Deus espera de cada um de nós, que nós conservemos a unidade do Espírito com todo o esforço da nossa vida. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Nós temos as nossas discrepâncias, nós temos as nossas discordâncias, mas nós somos um povo que o Senhor chamou para que permaneçam unidos pelo vínculo da paz. E quando a gente olha para essa comunidade de fé, a gente vê que aqui a gente tem uma comunidade que retrata o coração de Deus. E é isso que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Mas a gente gostaria de observar mais algumas coisas importantes com você nesse momento. Então, esteja com seus ouvidos atentos agora a esse segundo ponto. Segunda coisa que essa comunidade de fé nos ensina, que a gente pode observar e você pode preencher no seu esboço, é que uma comunidade verdadeira não é uma multidão, mas é uma família. A comunidade verdadeira é uma família. A saúde de uma igreja não é medida
pela quantidade de membros que ela tem. A saúde de uma igreja não é medida pela frequência das suas celebrações. Uma igreja sadia, uma igreja segundo o coração de Deus, é medida pelos seus relacionamentos. Uma igreja forte, uma igreja sadia, é uma igreja que tem bons relacionamentos. Porque Deus nunca quis uma religião. Deus nunca fundou o cristianismo. O que Deus espera de nós não é atos litúrgicos, frios, mas o que Deus sempre quis foi uma família. O que Deus quis são seus filhos em volta da mesa, celebrando com Ele como uma verdadeira família. Isso é igreja. Não é um aglomerado de gente que se conhece muito pouco, que não se preocupa umas com as outras. Uma multidão de pessoas frias. Isso não é igreja. Igreja é uma família. Igreja são vínculos afetivos, muito próximos uns dos outros, se preocupando com o irmão, preocupando com as necessidades do irmão, assim como você se preocupa com as necessidades do seu irmão de sangue, que é a sua família biológica. Nós aqui, nesse lugar, também somos uma grande família, cheia de diferenças, cheias de dificuldades, mas nós vencemos tudo isso porque nós somos família. Igreja não é o domingo à noite ou o domingo de manhã, aonde você vai lá e presta o seu culto. Inclusive, a liturgia é a sua própria vida. Como eu já disse e sempre digo, no momento que você chega no seu trabalho, você deveria falar para os seus amigos do trabalho: muito bem-vindos a essa celebração, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, nós vamos começar o nosso culto. E aí você vai lá, pega a enxada, pega ali o seu instrumento de trabalho e começa o teu culto a Deus. Porque culto não é isso, nós somos uma grande família, aonde nós viemos aqui para celebrar juntos. A nossa vida é uma liturgia. E esse momento que nós estamos aqui é esse grande almoço em família, aonde a gente vem, aonde a gente senta em volta da mesa, aonde a gente está diante do nosso Pai. É isso que nós somos, uma comunidade de irmãos. Nós somos uma comunidade de gente que realmente se importa uns com os outros. A igreja não é um lugar físico, mas realmente é o povo de Deus reunido ao redor da mesa. Quando nós dizemos comunidade, e se você já caminha conosco há algum tempo, você sabe que a comunidade para nós não é esse lugar para frequentar, mas é realmente uma família para você pertencer. Um lugar onde você vai ser amado, a um lugar onde você vai amar também, a um lugar onde você não vai passar desapercebido, mas um lugar também que você não vai deixar outros passarem desapercebidos. Somos família, a família de Deus. É isso que a gente vê nessa primeira comunidade. É isso que essa comunidade vivia. Olha o que o texto diz no verso 46. Partiam o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Presta atenção nessas palavras. Alegria, sinceridade, comida. Tudo isso faz parte, tudo isso trata e são exemplos de uma grande família. Gente que não via os outros com indiferença, como alguém que passa totalmente por mim apenas no domingo e que não é afim comigo. Nós somos irmãos, isso aqui não é um auditório, isso aqui é mesa. Talvez o motivo de você se reunir a nós é porque você tem medo. Talvez você se aproxima de uma comunidade de fé porque você tem medo e tudo aquilo que você faz é algo frio, é algo calculado, é um rito apenas para que você talvez não vá para o inferno, ou você acha que se você não frequentar uma igreja, você vai se dar mal. Esse não é o ambiente que nós queremos que seja a nossa comunidade. Não é o medo que nos move, não é a obrigação que nos move. Não são ritos religiosos, não é uma comunidade fria.
O que nos move é o amor, é a sinceridade. Nós nos reunimos com alegria de coração. Essa é a nossa comunidade. Esse é o exemplo dessa comunidade que nós vimos aqui em Atos 2. Pessoas que se reuniam com alegria, sinceridade de coração, partiam o pão, abriam suas casas, eram hospitaleiros, amorosos, porque enxergavam o outro como família. Você tem a sua família de sangue, mas nós aqui também somos irmãos de sangue. Não de sangue que corre nas nossas veias, mas todos nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Você é um comigo, eu sou um com você, nós somos a grande família de Deus, unidos pelo sangue de Jesus. Somos sim uma grande família. Olha o que o pastor Tim Keller diz: o cristianismo é essencialmente comunitário. O que Deus começou em um, Ele completa em muitos. Você não tem como viver a vida comunitária e a família sozinho. Família é gente junta. Família é esse povo que se reúne em volta da mesa. Eu, se Deus quiser, vou passar o ano novo com a minha família. E eu anseio por esses momentos porque eu participo com sinceridade e amor. Porque eu não quero passar os momentos da minha vida sozinho. Não foi para isso que eu fui criado. Nós temos a nossa família e nós vivemos com ela, mas na família de Deus você também não nasceu de novo para caminhar sozinho. Você nasceu para caminhar junto com a gente. Você nasceu para caminhar uns com os outros. Nós nascemos, aquilo que começou em um, que é Cristo, está sendo consumado entre nós, que somos o corpo de Cristo, unidos como uma grande família. No cristianismo não existe mais o eu. No cristianismo agora existe apenas o nós. Quando você olha para a tua vida, quando você faz as tuas orações, quando você coloca diante de Deus as tuas necessidades, você tem que lembrar que não existe mais o eu. A partir de agora é o nós. A oração modelo de Jesus é o Pai Nosso que está no céu. A oração é para que o pão nosso de cada dia seja colocado na nossa mesa. Não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus desejos, mas tem a ver com a minha comunidade. Aquilo que Deus está fazendo em nós, através de mim, para que alcance o nós. Isso é o verdadeiro cristianismo. Isso é a verdadeira família de Deus. Nessa comunidade, na primeira comunidade, não existia necessitados. A Bíblia nos diz em Atos que eles vendiam as suas propriedades para suprir as necessidades uns dos outros, porque não existia olhar para mim e dizer, eu não tenho necessidade se o meu irmão tem. A visão que nós precisamos ter é que nós vamos ter sempre necessidade se tiver alguém necessitado no nosso meio. Nós nunca estaremos completos enquanto tiver alguém na nossa comunidade passando fome, você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai estar totalmente feliz se tiver alguém na nossa comunidade passando por um momento difícil, de tristeza, e você não abraçar. Porque a nossa mente, os nossos olhos precisam voltar sempre para Deus dizendo, Senhor, somos nós, não sou eu. Não é apenas a minha comunidade primeira que é a minha família, mas é a minha comunidade maior. Nós somos essa grande família de Jesus. É isso que essa comunidade nos ensina, que não é uma multidão. Nós não queremos templos cheios de pessoas vazias, mas nós queremos sim que todos aqueles que vêm até esse lugar sejam cheios de amor, cheios de companheirismo, cheios da comunidade cristã, para que nós realmente possamos nos amar uns aos outros com sinceridade de coração. E é exatamente isso que chamava a atenção de todo o povo nessa primeira comunidade. Não era um prédio que eles construíram, não era a influência política que eles tinham na sua sociedade atual. O que chamava a atenção de todo o povo é que esse povo aqui era maluco. Eles não estavam mais voltando os seus olhos para o seu estômago, mas estavam preocupados uns com os outros, que eram desconhecidos há uma semana atrás, com os olhos de quem está tratando de um filho. Era isso que chamava a atenção do povo.
Como assim? Esse pessoal está vendendo tudo que tem, repartindo entre os pobres, não existe necessitado no meio deles. Eles realmente são uma grande família. O porquê disso? Era isso que chamava atenção, não eram os seus eventos, era o modo que eles se relacionavam. E a pergunta que fica para nós é se o modo como nós nos relacionamos como comunidade de fé, se isso tem chamado a atenção da nossa sociedade como algo positivo. Aquilo que você conta por aí sobre a nossa comunidade, sobre a sua comunidade, está dizendo o quê? Está chamando qual tipo de atenção? Porque nós somos uma grande família. Isso precisa ser visto por toda a nossa sociedade, por toda a nossa comunidade maior. A nossa relação é uma relação familiar. Não tem como escolher não, irmão. Olha aí para quem está à volta de você. É seu irmão, acabou. Assunto encerrado. Assim como você não escolhe o seu irmão de sangue, é isso aqui mesmo. Nós vamos caminhando junto nas nossas diferenças. Um dando mais trabalho, outros não. Na nossa família é assim. O que meus irmãos deram de trabalho para os meus pais não está escrito. Eu compensei, glória a Deus. E olha que eu fui filho do meio ainda, tinha tudo para ser rebelde. Mas nós temos aqueles que dão mais trabalho, aqueles que dão menos trabalho, mas isso não deixa de ser um relacionamento familiar. Não tem como a gente dispensar ninguém, não tem como a gente não amar ninguém. Nós somos uma grande família. É isso que a gente precisa sentir, é isso que a gente precisa aprender. A nossa igreja não está crescendo porque a gente tem um monte de gente chegando. Nossa igreja está crescendo porque a gente está se amando mais, porque a gente está se preocupando mais, porque a gente consegue compartilhar momentos difíceis e a gente consegue ouvir uma oração, receber uma ligação. A gente vai passar por algum dia mal ou alguma coisa que está incomodando o nosso coração, a gente tem com quem compartilhar. É por isso que a gente está crescendo. É porque a gente realmente precisa e tem se amado cada dia mais. Esse é o retrato mais real de uma igreja que a gente encontra nas Escrituras. Atos 2. Uma igreja família. Não tem como a gente não se amar, porque a gente é família. A gente vence qualquer diferença, a gente vence qualquer obstáculo, porque quando a gente vive como família unido, quem brilha é Deus, quem aparece é Cristo. Quando o corpo está saudável, quando o corpo está unido, quem brilha é o cabeça. É Cristo que está sendo propagado aos quatro cantos dessa cidade, não apenas pelos nossos atos missionários, não apenas pelas nossas ações semanais, mas pelos nossos relacionamentos. Mas porque o povo está vendo a gente, diz, esse povo aí, por algum motivo, eles se preocupam uns com os outros. É isso que vai falar de Jesus para fora. Nós sendo um corpo ajustado para que o cabeça brilhe. Esse é o modo que a gente mostra a Deus para toda a nossa sociedade, através dos nossos relacionamentos. Talvez esse não seja o seu sentimento hoje. Talvez você ainda não se sinta parte de uma família. Talvez você veio aqui hoje à noite e o seu sentimento é de alguém que está abandonado, alguém que está excluído, que está fora. Esse lance de pertencer não está colando com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na família de Deus para você. Tem um lugar para você, não precisa se sentir sozinho mais. Você não precisa se sentir abandonado. Você não precisa se sentir além ou aquém dessa comunidade. Tem um lugar na mesa de Deus para você. Você faz parte da família de Deus. Existe esse lugar para você. Efésios 2,19 diz assim: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe de quem que Paulo está falando aqui? De você. Você não está mais perdido. Você não é mais um forasteiro. Você não está mais andando sem rumo. Você tem família. E essa família é a família de Deus. Tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na família de Deus para você. É isso que Deus espera da nossa comunidade. Não espera que nós sejamos uma multidão. Deus não espera que nós sejamos muitas pessoas que não se conhecem.
Deus não espera que nós sejamos milhares de pessoas que não se importam umas com as outras, mas o que Deus quer é fortalecer os nossos relacionamentos, para que todos vejam a nossa comunidade e saibam que aqui existe uma família, a família de Deus. E nós encontramos mais algumas coisas importantes nesse texto que vamos compartilhar com vocês. Além da unidade, além da família, nós temos também algo muito especial. Deus, sem dúvida, nos levantou para um grande propósito. E nesse terceiro ponto, nós vemos esse propósito. Uma comunidade imparável. É isso. Veja, uma comunidade imparável não é casual, mas é um compromisso. É compromisso. Deixa eu dizer algo talvez extremamente importante. Nós não vamos experimentar algo extraordinário vivendo o casual. Não vamos. Veja o que diz em Atos capítulo 2, verso 47. O texto diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Note aqui, essa comunidade ia crescendo. O Senhor estava acrescentando dia a dia. Eles se tornaram influentes. O testemunho desses irmãos não ficou apenas ali, mas começou a se espalhar e muitas vidas começam a ser impactadas. Você que conhece os textos bíblicos, você vai saber que cidades foram impactadas, cidades inteiras foram transformadas. Mas veja, não foi algo casual. Veja, não foi algo por acaso. Não é sorte, irmãos. Não é sorte. Assim como se nós esperamos que Deus faça algo extraordinário nas nossas vidas, nós não podemos achar que Ele fará isso entregando para Ele a metade de nós. Não há como Deus fazer algo extraordinário na sua vida se você fizer metade daquilo que Ele pediu para você fazer. Se nós esperamos os mesmos sinais, os mesmos milagres, e veja, as maravilhas que esses primeiros irmãos viram, se nós queremos o sobrenatural de Deus, não apenas ali no nosso prédio, não apenas nos nossos encontros, mas se nós queremos o sobrenatural, o extraordinário de Deus dentro das nossas casas, você não pode dar o seu mínimo, você não pode obedecer pela metade. Nós precisamos, no mínimo, do compromisso que esses irmãos tiveram. No mínimo, o que esses irmãos fizeram. Você não pode esperar o melhor de Deus, achando que você vai dar apenas um pouquinho. Não, o mínimo que eles deram. Jordan Peterson, talvez um dos autores que eu mais me identifiquei nesses últimos 5 anos, ele escreveu algo. Ele disse: você nunca muda a sua vida até que mude algo que você faz diariamente. Uau! Se você não mudar a sua rotina,
se você não mudar aquilo que você faz todos os dias, não há como você mudar a sua vida. Não há como você experimentar algo grande. Você não vai experimentar algo grande no conforto. Você precisa estar disposto ao desconforto. Diga, desconforto. Você está disposto ao desconforto? Ou você acha que você vai conseguir chegar lá em cima da montanha? Ou você acha que você vai conseguir se tornar um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, um empresário extraordinário, um cristão extraordinário, um servo extraordinário no conforto? Você está disposto ao desconforto? O extraordinário está no desconforto. Olha o que diz o texto, Atos 2, 42, o retrato da igreja. Veja como nós vemos isso na igreja. É extraordinário como a Bíblia nos mostra isso. Ele diz, eles se dedicavam, diga comigo, dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mais uma vez, diga, eles se dedicavam. Isso é muito mais do que 90 minutos em uma semana. Isso é muito mais do que uma oferta que a gente entrega na salva aqui nos nossos cultos. Isso é muito mais, muito mais. Eles se dedicavam. Eu quero chamar a sua atenção, porque essa palavra ela é muito mais profunda do que o que a gente está vendo aqui. O sentido dessa palavra, na sua língua original, significa presença incansável. Significa persistir apesar da oposição. Eles persistiam apesar da oposição. Persistiam a aprender os ensinos dos apóstolos. Eles persistiam apesar da oposição às orações, à comunhão. Veja, olha mais, significa fidelidade constante. Não é ser fiel hoje, não é fazer hoje e amanhã desistir. Não é que nem dieta, que a gente começa na segunda e para na terça. Se você quer algo extraordinário, você precisa de fidelidade constante. Você precisa, veja, permanecer fiel em sacrifício. Desconforto, irmão. Você está disposto ao desconforto? Ou você vai se contentar com a mediocridade? Escute isso, meu irmão. O extraordinário nunca vai visitar uma comunidade de pessoas sem compromisso. Nunca. Você está disposto a romper a sua zona de conforto? Você está disposto ao desconforto para você chegar aonde você está esperando chegar? Porque todos nós esperamos chegar lá em cima, no cume da montanha. Todos nós desejamos experimentar o extraordinário em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos esses sinais, se nós queremos se tornar uma igreja imparável, se nós queremos crescer, se nós queremos transformar essa cidade, o que é que a gente precisa? Precisamos estar dispostos a romper a zona de conforto. Eu fico admirado com a palavra, porque aqueles irmãos não buscavam milagres. Deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Eles não buscavam milagres. Eles buscavam Jesus. E os milagres corriam atrás daqueles irmãos. Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer aleluia? Olha só, eles não buscavam milagres, eles buscavam Jesus. E o que acontecia? Os milagres corriam atrás daqueles irmãos.
Diga comigo, devoção sincera. Só as mulheres. Só os homens, digam. É isso que eu vejo. O texto diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ah, irmãos, não está por acaso isso aqui. Eles não corriam atrás dos apóstolos. O texto está dizendo que eles se sacrificavam, eles se dedicavam para aprender o ensino dos apóstolos. Não fique bravo comigo, mas eu preciso ensinar. Algumas pessoas, ao invés de buscar Jesus, buscam pessoas. É por isso que na igreja tem um monte de pessoas machucadas. É por isso que nós encontramos muitos irmãos machucados. Não fique bravo comigo, mas nós só nos machucamos na igreja quando nós colocamos a esperança em pessoas, quando nós buscamos pessoas e não Jesus. Meu conselho para você, se dedique ao ensino dos apóstolos. Se dedique em conhecer a palavra de Deus. Não é um profeta que você precisa. Não é um pastor ou uma pastora que você precisa. Não é de um ungidão. Não é um ungidão, um apóstolo. Um ungidão que vai transformar a sua vida. Aprenda a beber água da fonte. E pare de beber água minguada e suja das mãos de homens e mulheres que querem manipular você. Não há extraordinário nas mãos de homens. Há o extraordinário e está nas mãos de Deus. Conhece a verdade vai libertar, e você vai provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dedicação sincera. Agora a gente vai buscar uma comunidade. Que tipo de comunidade a gente busca? A gente busca uma comunidade, veja, porque a gente quer que ela dê o pão para nós. Aliás, a gente quer com as nossas ofertas, muitas vezes, comprar o pão. A gente busca e vê pessoas buscando a comunidade para comprar um pão, ou para pegar um pão. E veja, essa comunidade é a comunidade que partilhava o pão, que dividia o pão. Eles faziam o pão e dividiam. Nós buscamos muitas vezes a igreja, pessoas para orar por nós, mas a gente negligencia uma vida de oração. Esses irmãos se dedicavam em oração, e não em ficar buscando os apóstolos. Você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Eles não ficavam correndo atrás de uma mão erguida para colocar a cabeça embaixo. Eles se dedicavam em orar. Eles oravam. A gente busca pessoas para falar no nosso ouvido a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não consegue permanecer 15 minutos por dia para ler a palavra de Deus. Não há como. E a gente tem aprendido isso. A gente precisa de uma dedicação sincera. Enquanto a banda sobe, essa é a comunidade imparável de Jesus. Olhe para mim, eles não cresceram por causa dos truques. Percebe? Por um momento, um mágico na época que
as magias daquele homem atraíam a multidão. Esse mágico se converte, ele não traz a magia para os cultos. Veja, escute isso. Eles não cresceram por causa das mágicas. Eles cresceram por causa do compromisso. Eles tinham compromisso. Eles tinham unidade. E os seus vínculos eram vínculos fortes, como os vínculos de uma família. Eu queria perguntar para você: você está comprometido em buscar Jesus? Você está comprometido em ser um seguidor de Jesus? Você está comprometido com o corpo de Cristo, com a família, com a comunidade que Deus colocou e plantou você? Olha o que diz o versículo 47, novamente o versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eles não abandonaram a sua devoção, o seu ensino, a comunhão, o partir do pão, as orações. Eles se dedicaram. E olha só, eles se tornaram imparáveis. Diga comigo, imparáveis. Quando você faz o que você pode fazer, Deus faz o que Ele quer fazer. Sem dúvida, Deus faz o que só Ele pode fazer. Coloque-se em pé, por favor. Veja, irmãos, só Deus pode nos libertar. Só Deus é capaz de libertar você. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de salvar você. Olhe para mim, só o Espírito Santo, só Deus é capaz de mudar a sua vida. Só Deus. Só Ele é capaz de curar você. Só Deus, só o Espírito Santo é capaz de realizar na sua vida aquilo que talvez precisa ser realizado. E Ele faz exatamente isso quando você faz o que você precisa fazer. Dedicação sincera. Com dedicação sincera, nós nos tornaremos uma igreja imparável. Imparável. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Responda para mim. Responda para mim como se você realmente estivesse para Deus, respondendo para Deus. Com quem é que você está comprometido? Com quem é que você está comprometido? Será que você está comprometido com Deus ou será que você está comprometido somente com os seus planos? Responda, talvez para Deus nessa noite. Eu estou comprometido com Jesus ou só tenho um compromisso com a minha agenda? Irmãos, nesse final de campanha, é o momento de nós nos arrependermos. Deus está chamando você ainda para colocar no trono da sua vida. Há pessoas aqui que não ainda colocaram Jesus no centro da sua vida. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender dos nossos desejos egoístas. Precisamos nos arrepender dos nossos desejos egoístas, do nosso orgulho. Precisamos nos arrepender da inveja que muitas vezes nos afastou de pessoas. Talvez você é alguém que até hoje tenha buscado apenas conforto. Talvez Deus está falando
ao coração de pessoas que gastaram a sua vida atrás de coisas e que às vezes acabaram deixando de lado pessoas. Talvez você é alguém que construiu um muro, e Deus está hoje dizendo: vamos derrubar esse muro e vamos construir uma ponte. Talvez no seu trabalho você trabalha com excelência, mas talvez no serviço, no servir pessoas, você não tem tempo. Talvez você está cansado demais. No seu trabalho você dá o seu melhor. Quando se trata em servir sua família, em servir a comunidade, você não tem tempo. Talvez você seja alguém que está pedindo e orando como uma criança, e Deus está exigindo de você um compromisso de adulto, uma responsabilidade, de assumir uma responsabilidade. Talvez você é alguém que se contenta em entregar para Deus metade. Talvez você é alguém que se contenta em 90 minutos na presença de Deus, e você insiste em chamar isso de adoração. E Deus está dizendo: não é a parte, eu quero o todo. Adorar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se você quer consertar isso hoje, eu quero convidar você. Se você quer consertar isso, levante a sua mão, para que a gente possa orar juntos. Levante uma de suas mãos, ou talvez as suas duas mãos para os céus, e diga: Senhor, eu preciso me arrepender hoje. Eu preciso realmente dessa mudança. Levante bem alto a sua mão, para que não eu veja, mas para que o Senhor realmente veja a sua disposição. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você que está com a sua mão erguida, você que está com a sua mão no coração, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Louvado seja Deus. Diga comigo assim, repita comigo assim, diga: Senhor Jesus. Vamos dizer juntos, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo do meu pecado. Glória a Deus. Diga: eu me arrependo de tornar coisas mais importantes do que pessoas. Diga: eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados hoje. Diga: Senhor Jesus, me livra da culpa. Diga: me livra da vergonha. Diga: Senhor Jesus, me permita caminhar o resto dos meus dias debaixo da graça, debaixo da misericórdia que só o Senhor pode me dar. Diga: eu creio, Jesus. Diga mais alto: eu creio, Jesus, do fundo do meu coração, que você é o Filho de Deus, que o Senhor me dá vida, que o Senhor é o dono da minha vida. Diga: portanto, Jesus, eu confesso com a minha boca que você é o meu Rei, que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Salvador. Diga: em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda bem forte Jesus. Louvado seja Deus. Erga suas mãos, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abraça o seu irmão, abraça o seu irmão, dê um abraço nele. Diga: que Deus te abençoe. Nós vamos cantar ainda. Glória a Deus, não acabamos, não encerramos. Vamos para esse momento glorioso, encerrando esse culto na presença do nosso Deus. Aleluia.
Deus, aleluia! Aplaudir ao Senhor mais uma vez, amém? Bem forte, levante as suas mãos, aplauda bem forte, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós não poderíamos terminar essa noite tão especial sem antes agradecermos primeiro a Deus por esse final de campanha, mas início de um novo tempo. Amém? Final de campanha, mas o início de um novo tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos agradecer a você, membro da Igreja Presbiteriana Renovada. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue sustentando a tua vida, continue falando ao seu coração, porque você é uma bênção. E nós fazemos tudo isso para a glória de Deus, mas também pensando em você. Amém? Então, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer aos nossos visitantes. Vocês que estão aqui nos visitando, vocês também são alvo das nossas orações. Estamos felizes e gratos a Deus por recebê-los aqui, por estarmos juntos numa noite tão especial como essa. E temos muitos agradecimentos. Os nossos irmãos que tanto trabalharam, né? Se você entrar ali na frente, você vai ver tudo aquilo que foi feito. Nosso irmão Robson, que está aqui, né? Toda aí a sua equipe, né? Os irmãos que estavam ali ajudando, né? O Leandro, né? O Robson, o Leandro ajudou? Ajudou o Leandro? Olha só que irmão educado, né, rapaz? Que bênção. Todos os nossos irmãos, aulibanos, a sua família, que sempre com excelência estão aqui nos servindo, que Deus abençoe a sua vida, Libano, que Deus abençoe a sua família, os seus negócios, também aos nossos irmãos ali do Adventure, né? Olha que chique, imagina essas crianças então acostumarem, né? Todo culto, imagina, você tem um espaço kids daquele, uma briga aqui, o pessoal do louvor queria estar lá também, brincando naqueles brinquedos maravilhosos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós queremos também agradecer a Deus por todo o lar hospedeiro, por você que abriu a sua casa. Eu queria pedir uma salva de palmas aí para esses irmãos. Amém? Aleluia! Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Todos os irmãos que participaram dos nossos lares, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família também. É muita gente. Os nossos ministérios. Você sabe mais ou menos quantas pessoas, quantos voluntários nós temos? Você sabe, Uso, mais ou menos quantos voluntários? Meus irmãos, é mais de 150 voluntários. Dá para aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia! Obrigado, Senhor, pela sua vida que tem entendido que é muito melhor servir, que é muito melhor estar juntos. Obrigado vocês, todos os voluntários, aos nossos pastores. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso pastor William, do nosso pastor Palma, do nosso pastor Juan. Eu acho que você pode aplaudir ao Senhor também. Aleluia, obrigado, que Deus continue sustentando a vida de cada um de vocês. Aos nossos irmãos da celebração inicial e final, na pessoa da irmã Mariana e toda a sua equipe, aos responsáveis pelos cultos, pelas celebrações aos domingos, né? Presbítero Paulo e também o nosso querido líder do louvor, Mateus Inácio, ao projeto missionário na pessoa da Tayla, da Thaísa, ao nosso grupo de oração, o povo que começou mais cedo a campanha. Eu não entendi, o Palma começou, acho que colocou eles uns 4 meses antes para orar. Pensa num povo que orou, e ora, e ora, e ora, e ora, e a campanha está para começar ali com 90 dias, e parecia que o tempo, esse povo está orando, orando e orando, né? Na pessoa do presbítero Cláudio, a evangelista Neidmar, ao nosso pastor Juan, a comunicação, toda a sua equipe, né? Temos muitas pessoas envolvidas, e eu sei que nós
iremos aqui esquecer alguns nomes, mas você sabe, né? A nossa igreja está crescendo em maturidade. Nós sabemos que o nome de Jesus está sendo exaltado aqui, mas que Deus abençoe a sua vida, você que serviu, você que está servindo, aos nossos irmãos que literalmente carregaram nas costas, gente. Tem gente que pegou o som aqui, uma caixa dessa aqui, ó. A gente estava ensaiando aqui, por exemplo, e aí o som estava embolando e do nada as caixas começaram a sumir. E é os irmãos que carregam nas costas mesmo, é o Nato, é o Paulão, é o Carlos, é uma turma que a hora que a gente sair aqui, né, todo mundo aí para ir comer um lanche, etc., a turma vai ficar aqui, ó, resolvendo, levando esse povo. Você podia aplaudir a Deus pela vida deles, porque eles trabalham muito, aleluia. O que é que nós, então, aprendemos com tudo isso? De fato, que juntos nós servimos com um propósito, que juntos nós aprendemos e é possível amar, que juntos nós conseguimos abençoar pessoas, que juntos é possível adorar com o coração cheio de gratidão, mas que juntos também nós enfrentaremos todos os desafios, todas as dificuldades, e que juntos também nós venceremos. Aprendemos que juntos nós somos melhores e que juntos nós refletimos a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado, porque nós começamos juntos, nós vamos encerrar juntos, e você vai pegar na mão desse irmão, vai levantar lá em cima, lá no alto aí, ó. Vamos falar assim, ó, no 3, assim, ó, 1, 2, 3, aí você vai falar assim, ó, juntos somos melhores. Amém? Pode ser? Não precisa ensaiar não, né? Tá todo mundo bem aí, né? Ó, fôlego, hein? Vamos falar 3 vezes, que a última vez o Libano tá aqui ou tá lá na casa dele? Ele vai se preocupar lá da janela da casa dele, amém? Então nós vamos falar 3 vezes, juntos somos melhores, amém? 1, 2, 3 e... juntos somos melhores! Juntos somos melhores! Juntos somos melhores! Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia! 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 Levante a sua mão, levante a sua mão! Senhor amado, receba, ó Deus, com gratidão, ó Pai, no nosso coração, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor fez no nosso meio, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, ó Pai, de glória, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque a glória do Senhor, ó Deus, desceu, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por 40 dias de campanha, ó Deus. Obrigado pela nossa igreja, ó Pai. Obrigado por essa cidade, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque encerramos um ciclo, ó Deus, mas iniciamos um outro, ó Deus, muito maior, ó Deus. Porque aquele que começou esta linda e abençoada obra é fiel para completá-la. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! E assim, meus irmãos, nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você agora possa dar um abraço nesse seu irmão aí, em nome de Jesus. Aleluia!